Então, vamos lá. Boa tarde. Vou compartilhar com vocês a apresentação que nós três fizemos, com muito carinho, para ajudar vocês aí na aula. Peraí, deixa eu compartilhar aqui, gente. Vamos lá. Está compartilhado, pessoal? Sim. Tá Tá sim, dando pra Tess. ver. Tá bom desse jeito ou vocês preferem que eu ponha no modo apresentação? Mas aí eu acho que você não vai ver, né, a tela no modo Eu não vou apresentação. ver. Mas Deixa eu acho que tá bom assim. Você acha que tá bom? Tá dando pra ver, professora. Eu sugiro você só diminuir a parte de cima. E Tá. um pouquinho mais para a esquerda, o retorno, para a gente ficar melhor. Tá, peraí que Onde que agora... está certinho? Vai em exibir, no menu exibir. Exibir, né? Isso. Tô tentando procurar aqui. Exibir. Eu acho que é modo de leitura. Modo de leitura. Esse, exibição de leitura. Deu, né? Não, acho que não é esse. Aqui pra gente não mudou em nada. Não, Clica na página inicial de novo, desculpa. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou parar de compartilhar e vou pôr igual o Felipe falou e eu compartilho de novo. Peraí que acho que vai dar certo. Peraí. Mas eu acho que é apresentação de slides, igual no PowerPoint. Eu sei, mas se eu colocar a apresentação de slides, eu não consigo acompanhar. Ah, Porque aí desculpa. fica só para mim, entendeu? Aí eu tenho Entendi. que ficar tirando toda Sim. hora. Uhum. É por Legal. isso. Mas agora eu acho que vai dar certo. Eu já deu certo aqui. E vai... Agora eu acho que vai dar certo. Vejam. Agora Legal. sim. Sim, Agora né? sim. Tá ótimo. Tá ótimo. O Felipe falou no modo leitura e deu certinho. Só que eu tinha que compartilhar de novo. Então, vamos lá. Com vocês, o professor Flaviano, ele vai começar. Você quer fazer só o geral, né? Introdução? A primeira, só Você de quer que eu geral? faça a introdução? Isso, para explicar para o pessoal. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, como eu disse agora no começo, estamos nós três aqui, professor Flaviano, professor Felipe e eu, para a gente falar um pouquinho, né, sobre a disciplina de análise de investimentos no que tange o assunto da prova que vai acontecer agora no próximo final de semana, né, e começo da próxima semana, tá bom? Nós separamos alguns tópicos importantes, tá? Que a gente vai discutir com vocês. O primeiro tópico que a gente vai discutir com vocês é sobre o dimensionamento do fluxo de caixa. Então, a gente vai, com um exemplo, com alguns ensinamentos, explicar para vocês como funciona. Por quê? Dentro do contexto de decisões financeiras, o dimensionamento do fluxo de caixa é o primeiro passo para que a gente possa iniciar a análise de investimento, tá? Então, por isso que a importância de fazer essa mensuração dos fluxos de caixa e fazer essa previsão para que a gente possa analisar, né, os tipos de projetos de investimentos, ok? Depois, o segundo assunto, que a gente dividiu em dois tópicos, tá? São os métodos que a gente tem, métodos de análise de investimento, que a gente chama de métodos de análise econômica, de viabilidade aí dos investimentos, tá? Nós vamos falar primeiramente da taxa interna de retorno, do payback simples, do payback descontado e do índice de lucratividade, que a gente também chama de índice custo-benefício, tá? E do valor presente líquido, ok? Depois a gente entra puxando o segundo tópico, porque ele é um complemento aí do segundo, né? O terceiro tópico, ele é como analisar projetos que se excluem, a gente vai ver mais para frente porque que eles se excluem, e usando um desses métodos, que é o valor presente líquido, como avaliar e ver a viabilidade de cada um e a escolha dentre os 3 ou 4, ou dentre 2 projetos que estejam sendo analisados, qual deve ser escolhido seguindo o método do valor presente líquido, tá? Depois do quarto assunto, a gente fala um pouquinho sobre a análise de cenários usando o ponto de equilíbrio como análise. E, por fim, a gente fala um pouquinho sobre o retorno mínimo esperado
né, dos diversos tipos de investimentos que a gente tem, utilizando o custo médio ponderado de capital, que é o CMPC, ok? Então, vamos para o primeiro assunto, que é o dimensionamento dos fluxos de caixa. Muito bem. Então, eu queria, de novo, estar agradecendo a professora Tessia pelo convite, também estando aqui junto com o professor Felipe, a gente vai fazer, né, essa aula aqui, essa revisão para preparar para a prova presencial. É uma satisfação bastante grande, né? Eu queria, assim, colocar para todos, né, os alunos, quem está agora online, quem vai estar assistindo depois da gravação da aula disponibilizada, né? Quando a gente fala de análise de investimentos, né, isso é muito comum, a gente no dia a dia com os nossos alunos, né, seja na educação à distância, seja no presencial, às vezes os alunos ficam assustados. Não fiquem, tá? A questão de análise de investimentos, ela, a princípio, tem, cara, né, com fórmulas, cálculos, né, taxas de juros compostas, etc., mas ela é simples e ela é bastante, né? Me perdoem o cachorro aí que está dando umas latidas, começou uma reforma no apartamento ao lado aqui. Mas vamos lá, gente. Quando a gente fala de dimensionamento dos fluxos de caixa e se coloca para a gente, né, um dos aspectos mais importantes na decisão de investimento, como se coloca, é dimensionar os fluxos de caixa, previstos de caixa, a serem produzidos pelas propostas em análise. Eu queria até aproveitar esse momento aqui, gente. Hoje eu trabalhei bastante com análise de projetos, trabalhei por bastante tempo, e a gente recebeu inúmeros projetos, né? No papel tudo é lindo. Mas o bom fluxo de caixa é aquele que realmente foi estudado e traz as informações mais realísticas da previsão das receitas, das despesas todas, dos cálculos corretos, sem superestimar preços, receitas, né, nem subestimar custos. Então, a elaboração de um fluxo de caixa é a essência, né, da análise de um investimento. Depois a gente aplica todas as ferramentas, né, para ver aqueles resultados, mas é fundamental que se confie muito, né, no fluxo de caixa. Então, ele tem que, de fato, fazer uma previsão mais próxima da realidade, naquele horizonte de período que a gente está analisando, daquela proposta. Então, né, quando a gente fala de dimensionamento do fluxo de caixa, a gente está falando de conhecer também todos os benefícios futuros que esse investimento, né, ele vai trazer e como que ele se distribui ao longo da vida útil do projeto. Lembrando, gente, também que o fluxo de caixa, a gente trabalha com começo, meio e fim. Né? Todo projeto ele tem que ter exatamente um ponto final, naquele momento em que você vai calcular, né, todo o resultado que ele deu, os valores residuais e assim por diante, né? Então, outros aspectos nessa introdução, né, nessa mensuração do fluxo de caixa, ele é sempre mensurado em termos incrementais, né, os valores relevantes, né, serão aqueles que se originam, né, em consequência daquele investimento. Então, tem uma empresa que já está andando, ela faz um novo investimento, eu tenho que olhar aquele impacto do investimento novo sobre a empresa, né? Ou se é uma empresa nova, justamente entender todos aqueles valores, né, de resultados que efetivamente são relevantes, tá bom? Bom, tudo que não se alterar em função da decisão de investimento, né, não apresenta nenhum interesse na mensuração do fluxo de caixa. Então, você mantém como está. É importante, né, como estava falando da sensibilidade, né, de fazer o bom fluxo de caixa, identificar os efeitos colaterais decorrentes do projeto sobre os resultados da empresa, né? Efeitos, muitas vezes, um bom investimento, ele vai trazer outros efeitos positivos, ou às vezes, né, ele pode trazer algum impacto mais adverso, que não contribui muito. Então, estou lançando um novo produto que, em relação a algum outro que eu vou manter em linha, ele pode ser diminuído. Então, sempre tem vários tipos de resultados, né, de efeitos colaterais na empresa. Pode seguir, professora? Da slide. Bom, então, quando a gente fala, né, quais são as principais movimentações financeiras para a gente dimensionar esse fluxo de caixa, né? Então, ponto é o desembolso, são todos aqueles valores, né, que vão ser investidos, são os gastos para o funcionamento da empresa, inclusive outras despesas intangíveis, né, que vão estar saindo, né, que eu preciso saber quanto que eu vou investir na construção,
na compra de um terreno, nas máquinas e equipamentos, algumas questões também que entram, né, nesse investimento para que aquilo venha a se concretizar. Pode ser só um equipamento na empresa, uma linha de equipamento ou um projeto mais amplo, incluindo até a construção. Então, é esse desembolso, esse investimento inicial que a empresa vai querer recuperar. A partir desse investimento, claro, né, se gera no fluxo de caixa as receitas operacionais, que é o recebimento de todas as vendas atribuíveis a esse projeto. São as famosas, né, conhecidas na literatura, as entradas de caixa, tudo aquilo que vou ter de receitas operacionais, né, das vendas, né, de tudo aquilo que está sendo produzido, e como eu disse, tem que ser muito bem estimado o preço, o comportamento do preço, né, as sazonalidades. Claro que a gente, no fluxo de caixa, a gente faz um valor anual, né, mais estimado, mas a cada mês a gente tem meses mais fortes, meses mais fracos. Então, tem que ser muito bem desenhado o fluxo de caixa com relação ao processo, né, a todas essas vendas que a empresa vai ter ao longo do fluxo do projeto. Ao mesmo tempo que eu tenho as receitas, temos os custos e despesas operacionais. São todos os dispêndios, né, que vêm do projeto de investimento, são as saídas de caixa. Então, custo, né, a gente vai mostrar no próximo slide, custo da mercadoria, custo de pessoal, né, a gente tem que demonstrar tudo isso no fluxo de caixa, né, porque dali nesses custos, inclusive, vão ser um dos grandes pesos, né, até para a gente chegar no valor do fluxo de caixa líquido. As despesas não desembolsáveis em imposto de renda, né, DND e IR, são as despesas não desembolsáveis, não devem ser consideradas, né? Apenas a redução do IR que vem das próprias despesas não desembolsáveis, né? A gente vai demonstrar isso. E eventuais vendas de ativos, né? Venda do bem ou troca de outro, tudo isso vai impactar o nosso fluxo de caixa, né? E aqui, lembrando, a gente está usando as unidades de aprendizagem 2 e 3. Pode seguir, professora? Bom, e ainda falando do dimensionamento do fluxo de caixa, um exemplo para vocês poderem ver, né? Então, aqui tem a história do senhor Aparecido, que vai iniciar o seu negócio, né, empresarial, e ele quer, né, com as suas economias de uma vida, ele quer abrir um supermercado de médio porte. Investimento total de 736 mil, né? Sendo que desses 736 mil, né, ele vai comprar estoques de produtos com base de 92 mil, móveis e utensílios 60 mil, computadores 36 mil, sistemas administrativos e de vendas no valor de 48 mil. O importante é que ele já destinou um capital de giro, que é fundamental em todo investimento, de 200 mil, né? Então, esse total, 736 mil. Ele vai ser avaliada a viabilidade do negócio, né, com a projeção dos resultados que se espera nos 3 anos. Então, foi colocado um fluxo aqui de 3 anos para vocês observarem, né, e depois, em casa, com calma, é importante estar vendo, né, nesse detalhe. Então, a gente vai ver, né, essa tabela, a demonstração do resultado do exercício, né, do DRE dessa empresa. A gente tem lá no ano 1, receitas operacionais 1.425.000, no ano 2, sobe um pouco, 1.568.450, no ano 3, 2.261. Vejam, então, a gente vai ter deduções e abatimentos, né? Só no primeiro ano, para a gente ter essa ideia, 427.500, a receita operacional líquida, 997.500, e CMV, custo da mercadoria vendida, né? 474.810, né? A gente chega no lucro bruto, 522.690. Mas aí nós temos as demais despesas operacionais, deduzimos, encontramos o 389.880, tem que deduzir imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, e a gente vai ter um resultado líquido 296.308,80. A mesma coisa acontece no ano 2 e no ano 3. A gente vê ali o resultado líquido ao final, sobe para 310.243, né, e depois sobe um pouco mais, né, 395.944. Então, a gente tem aqui, né, a demonstração de caixa. Estimei as receitas, estimei todas as despesas, calculei o lucro, calculei os impostos, e é o resultado líquido que vai efetivamente
sobrar, né, na mão, estar ali disponível para que você possa contabilizar os seus resultados. E a gente sempre vai ter na ideia que os primeiros resultados eu tenho que, quanto antes, né, recuperar esses investimentos. A gente vai seguir. Próximo slide. Aqui, então, a demonstração desse fluxo de caixa, né? No ano 0, ano atual, menos 736 mil, e os resultados, ano 1, 2 e 3, 296, 310 mil e 395.944, né? Então, será que esses resultados já conseguem pagar o valor do investimento, né, em 3 anos? Olha que interessante, né? O que a gente vai abordar daqui a pouco. Ou seja, estou demonstrando esse fluxo de caixa líquido e ali que a gente vai, né, concentrar todas as nossas... Pode seguir, professora. Próximo slide. Bom, e daí a gente chega, então, nos métodos de análise de investimento, né? Que são as análises econômicas. E nós vamos ter essas ferramentas importantes. Payback simples, payback descontado, taxa interna de retorno, índice de lucratividade, né? A taxa interna de retorno é a famosa TIR, e o índice de lucratividade. E depois o valor presente líquido, né? Essas ferramentas, né, essas técnicas todas, elas são fundamentais, né, para que a gente possa estimar esses resultados do projeto, para fazer uma análise, né, mais correta. A gente vai explicar cada uma delas aí. Então, próximo slide. A gente começa, então, pela definição do payback simples, né? A gente fala da sigla PBS, está na unidade 3, páginas 6 a 8, pessoal. Então, como coloca aqui a definição, período de payback representa o número de períodos necessários para que o valor investido seja recuperado, né? Conforme Samanez, o Roger, né? Ou seja, aquele valor que eu investi, em quanto tempo eu recupero, né? Importante, por que chama payback simples, né? Ele não leva em consideração o valor que não leva em consideração os juros, tá? Então, o payback simples é aquele olhar mais rápido para eu investir X, né, ABC, esse ABC, né, eu consigo recuperar o X em quanto tempo, né? Essa aqui é a ideia básica. Então, a gente tem esse fluxo de caixa demonstrando o valor do investimento, 130.600 no ano 0, depois ele dá um resultado de 72 mil no ano 1, no ano 2, 92.133, no ano 3, 113.186, né? Então, esses são os resultados líquidos. Eles conseguem cobrir os 130 mil, daí a gente faz o cálculo, né, do fluxo de caixa acumulado. Então, os 130 mil está negativo, acredita 72, ainda reduz o saldo negativo de 57.607, e no ano 2, quando acredita 92.133, nós vamos ter um resultado acumulado positivo de 34.526. Então, justamente entre o ano 1 e o 2, eu recuperei. Daqui a pouco eu falo como é que a gente faz o cálculo para ter, né, essa regra de 3 e saber em quantos meses do ano 1 para o 2 isso ocorreu. No ano 3 entrou mais 113 mil, né? E daí o total do fluxo de caixa acumulado foi 147.712. Como é que a gente faz o cálculo, né, dessa regra para saber o tempo exato do retorno? Então, a gente colocou até aqui, ó, 57 na fórmula lá embaixo. O último saldo negativo, 57.600, está em amarelo, dividido por o primeiro saldo positivo, 92.133, vezes 12, né? Então, a gente tem a proporção ao longo de 12 meses. Nós vamos encontrar 7,5 meses, né? Então, qual que é o tempo de retorno desse projeto? Um ano, 7 meses e meio, né? 7,5 meses, tá? Ou seja, quando ele começa o ano, ele está ainda precisando recuperar 57 mil, vai entrar 92 ao longo de todo o ano 2, né? Isso vai ocorrer ali no 7º mês do primeiro ano, né? Então, um ano, 7 meses e meio, ele recuperou o investimento. Continuando, ele vai ter resultado positivo daquele investimento que foi feito. Gente, é muito fácil, muito tranquilo o payback, né?
Esse é um cálculo muito intuitivo do empresário. Ele fala, pô, vou investir 1 milhão, eu vou recuperar esse 1 milhão em quanto tempo? 2 anos, 3 anos, né? Ele já gera uma expectativa. No mundo econômico hoje, o empresário tem muita insegurança do futuro, né? Esse mundo volátil, com tanta coisa acontecendo. Por isso que os empresários querem receber o quanto antes o retorno do seu investimento. E esse cálculo de payback, né, passando pelo simples, é essencial, né, para muitos empresários, porque ele ajuda a dimensionar, inclusive, o risco do projeto. Ele é muito importante. Se eu tenho um projeto que vai demorar muito para recuperar, o risco, né, desse projeto é maior. E nós vamos seguir, né, professor, até essa próxima slide. Nós temos, então, o conceito do payback descontado, né? Esse payback descontado, o PDD, ele é altamente recomendado, pois leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, né? Os juros, né, ao longo do tempo. Ou seja, descontamos os juros do fluxo de caixa livre, e assim, no fluxo a seguir, né, considerando os juros de 15% ao ano, a gente vai calcular o payback descontado. Então, o que a gente faz, né? Então, olhando esse fluxo de caixa aqui, a gente tem um investimento de 130.600, né? E daí os resultados da operação do fluxo de caixa no ano 1, 72.993, até o ano 3, 113.186. E aí vem a questão dos juros. Nós precisamos pegar esses valores futuros, no ano 1, 2 e 3, e descontar para o valor presente. Tá? Como que a gente faz esse desconto, gente? É muito simples, a gente pega os juros do projeto e aqui é 15%, né? Então, 15% é 0,15. Eu somo 1 para que eu possa elevar esse número, capitalizar. Como é o primeiro ano, né, 1 mais 0,15 elevado a 1, a gente vai ter, né, um desconto de 1,15. Eu vou dividir 72.993 por 1,15. Isso vai dar quanto para a gente? Né? Então, veja, aquele valor do ano primeiro, 72 mil, ele reduz por causa dos juros para 63.472. A mesma fórmula a gente aplica no ano 2, 92.133. Vou dividir por 1 mais 0,15 elevado a 2, porque é o ano 2. Tá? Então, a gente vai um outro coeficiente e dividindo 92 pelo coeficiente, a gente vai ter um resultado, né, como se fosse hoje, no ano 0, 69.665. Vejam, aquele valor, né, descontado a 15% a cada ano, ele vale hoje 69.665. E a mesma coisa no ano 3, 113 mil, dividido pelos juros, né, de 15%, 1,15 elevado a 3, reduz, né, bastante, 74.421, tá? Bom, daí a gente vai ter o fluxo de caixa acumulado, né, desses resultados. 130.600 de investimento, 67.128 é o primeiro ano, né, que está negativo. Eu creditei 63.472. Daí eu creditei 69 mil do ano 2, ficou positivo, 2.537. E a gente vai querer saber, então, entre o ano 1 e 2, em quantos meses isso ocorreu por causa do impacto dos juros. A mesma regrinha de 3 a gente vai fazer. No último ano negativo, daí você desconsidera o sinal negativo, divide pela primeira entrada positiva vezes 12, vai dar uma proporção de 11,56, né? Ou seja, quase 12 meses, né? 11 meses e meio. Então, esse projeto ele vai estar recuperando em 1 ano e 11 meses e meio, a gente arredonda para ter mais segurança para 2 anos, né? Vejam, então, que aumentou o tempo de retorno do capital, né, pelo payback descontado com o impacto dos juros. E aqui, gente, só para ilustrar, né, essa questão dos juros, ela impacta os projetos. Quando a gente está no momento econômico, como hoje, a taxa Selic, a taxa básica da economia brasileira, ela está alta, ela corrói os investimentos. Por isso que se espera uma redução da atividade econômica e muitos investimentos, né, eles vão ser realizados mais à frente, não agora, aquecendo mais a economia dentro da ideia de você controlar mais a inflação. Mas quando a gente tem um ambiente econômico com juros muito altos, né, ele afugenta os investimentos. Então, para vocês entenderem, né, essas expressões que a gente sempre ouve, né, quais os impactos, por que não estão realizando os investimentos,
porque os juros altos na economia, eles corroem os resultados dos projetos, isso aumenta o risco e aquela oportunidade pode não ser adequada nesse momento de juros elevados. Pode seguir, professora Tessa? Uma vez que a gente conheceu o PDEC simples e o PDEC descontado, tem outra taxa muito importante, que é a TIR, taxa interna de retorno. Tá? Gente, essa taxa, em termos conceituais, né, ela é uma taxa de desconto, né, que vai igualar todas as entradas e as saídas de caixa. Essa taxa ela é interna, ela é dada dentro do fluxo, ela não é calculada a partir de outros juros, ela é inerente ao valor do investimento e cada um dos resultados que a gente tem. Em outra forma, né, a gente fala que a TIR é a taxa que anula o VPL. Se eu pegar aquela taxa TIR que eu tenho no meu projeto e quiser calcular o VPL com aquela taxa, como se ela fosse a taxa mínima de atratividade, que eu vou falar daqui a pouco, ela vai zerar o caixa. Então, a TIR ela é muito importante, porque a partir da TIR eu comparo, né, por exemplo, com a taxa de atratividade. Né? Então, temos uma fórmula ali, a somatória de todos os fluxos de caixa, né, dividido pela TIR, né, a gente consegue zerar, a gente vai ter esse valor, né, desse investimento inicial. Tá bom? Bom, queria também alertar vocês, né, que vocês podem utilizar na prova HP12C, tá? Porém, não será cobrado o cálculo da TIR. O cálculo da TIR a gente vai conseguir fazer bem com ele usando HP12C, o Excel. Para fazer à mão é bem chato, bem complicado e não vai ser exigido na prova esse cálculo da TIR, tá bom? Depois, qualquer detalhe, a professora Tessa complementa sobre essa questão da prova, né? Então, quando a gente fala da TIR, para fazer uma interpretação adequada dela, a gente vai precisar da taxa mínima de atratividade como referência, gente. A taxa mínima de atratividade, TMA, ela é uma taxa que a empresa vai estipular a sua taxa de atratividade. E, de regra, né, se utiliza muito a taxa básica de juros da economia, no caso, a Selic. Às vezes, em alguns casos, a taxa de juros de longo prazo do BNDES, ela tem, claro, para cada empresário, a sua forma de falar, olha, essa taxa ela é atrativa para mim. Ela é uma taxa para a qual, se eu conseguir ganhar acima dela, esse projeto vai me interessar. Porque essa taxa eu já vou ter em outros investimentos seguros, por exemplo. A gente utiliza, como eu disse, bastante a taxa Selic como uma referência para analisar os projetos, tá bom? Então, veja aqui, a taxa interna de retorno seja maior do que a TMA, o VPL vai ser maior do que zero. E esse projeto, então, ele poderá ser aceito, ele merece continuar sendo analisado, já que vai retornar mais do que os investidores desejam para a TMA. Então, vamos fazer hoje, a TMA em 15%. É a taxa que eu sou investidor, sou empresário, já ganho tranquilamente no mercado financeiro com a minha renda fixa. Tá? Recebi um projeto que a TIR é 30%. Né? Um projeto bem feito, um projeto com bom fluxo de caixa, está dando uma TIR 30%. Opa, eu vou olhar por quê? Né? Se essa TIR é maior, eu estou tendo um resultado acima da TMA. Então, ele vai ter um VPL positivo, eu quero analisar com maior profundidade esse projeto, tá? Então, essa a regra básica. Agora, se eu tenho uma TIR menor do que a taxa mínima de atratividade, ou igual, nós estamos falando, inclusive, de risco, né? Então, acaba não sendo atrativo o investimento, tá bom? Seguindo, por favor, professora Tessia, o cálculo da TIR, né? Aí tem uma HP12C, e a gente até escreveu aqui para o cálculo da TIR, o procedimento na HP12C é o que segue, né? Então, nós colocamos aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, como que a gente calcula? Vamos supor o valor do investimento inicial, 130.600. Nós vamos digitar 130.600, clicar no CHS, né? Clicar na letra G, que é azulzinho, e clicar no CF0, porque é o investimento inicial. Cash flow zero, né? Cash flow inicial. Depois eu vou inserir os demais resultados. Então, 72.993. G, digito, G, CFJ.
Na sequência, o outro fluxo de caixa, 92.133 GCFJ. E, por fim, no ano 3, 113.186 GCFJ. Basta digitar depois o F, laranjinha, né? E RR, tá? Está lá, tá em vermelhinho ali. Que ele vai dar para a gente a nossa TIR de 45% e 40%, né, ao ano do projeto. Né? Uma excelente TIR, tá, que foi calculada. Então, é muito simples com HP12C. Depois, em casa, vocês fazem com calma. Tem emulador da HP12C no computador. Vocês podem baixar HP12C também no celular. Né? Só digitar HP12C, vem no emulador da HP12C para fazer um treino, né? Mas o ideal mesmo é ter a máquina da HP12C, que realmente eu utilizo há muito tempo, uma máquina de alta qualidade. Não estou fazendo propaganda da HP12C, não. Mas eu espero que vocês tenham entendido, então, esse cálculo, né, da taxa interna de retorno da famosa TIR, e a importância dela, né, que a gente usa para comparar com a TMA. Então, pegando essa TIR aqui de 45, 40, ótimo. TMA 15%, nossa, está ótimo a TIR. Né? Eu tive aí realmente um resultado, está dando um resultado bastante interessante para a gente continuar analisando. Vamos na sequência. O índice de lucratividade, né, que a gente também ele é muito importante, que eu quero saber, naquele projeto, né, qual que é a minha lucratividade, né, de todo o projeto. Então, daquele valor de investimento, dos meus fluxos de caixa, né, descontando esses juros, quanto que eu tenho de retorno. Tá? E esse é o famoso IL. Também chamado de índice custo-benefício, ou IBC, índice benefício-custo, né, que ele vai me falar para cada real quanto que eu estou ganhando. Essa relação, que tem que sempre ser acima de 1, vai evidenciar esse ganho de lucratividade percentual. Inclusive, a partir dele, eu posso calcular o famoso ROIA, né, que é o retorno equivalente anual desse projeto, dos períodos que eu desejo, né, mas a lucratividade é de todo o projeto. E aqui tem um fluxo ensinando esse cálculo, né, ele segue a mesma lógica, né, muito parecido com o VPL. Então, tem um investimento de 130.600, no ano 1, 72.993, desconto por 1 mais 0,15, por 1,15 elevado a 1. No ano 2, 92.133, desconto por 1 mais 0,15 elevado a 2. E no ano 3, 113.186, descontado por 1 mais 0,15 elevado a 3. A gente tem os resultados, né? Nós vamos somar esses resultados do ano 1, 2, 3, e daí dividir pelos 130 mil. Então, vejam, fazendo aqui o cálculo, nós encontramos um índice de lucratividade de 1,58, arredondando 1,59, né? Ou seria um lucro total do projeto de 58,9%. Para cada R$1 que eu apliquei, ganhei 1,58, tá? Vejam, então, ele é um índice importante para analisar, né, esse ganho de todo o projeto, nesse caso, dos 3 anos, tá? E como eu falei, ele é um benefício, né, um custo-benefício. Então, quanto eu tive de investimento, quanto eu tive de benefício, e aí a gente tem, então, esse índice de lucratividade, né, que pode ser lido como 1,58 ou 58,9%, né, no acumulado do nosso projeto. Seguindo, então, nós vamos ter aqui o valor presente líquido. Tá? O VPL é uma das técnicas mais robustas, né, que a gente tem. Ela é muito importante. Ela também leva em consideração o valor do nosso investimento inicial, esses fluxos de caixas que vão ser gerados. Cada fluxo de caixa eu tenho que descontar a taxa de juros do projeto, a TMA do projeto. Então, ele é muito importante. Esse VPL, ele tem que sempre ser positivo, maior do que 0, tá? A lógica de cálculo, né? Então, a gente tem aqui como conceito, perdão, né? O valor presente líquido permite que você compare o valor presente do desempenho futuro dos seus lucros com o investimento inicial.
Então, a ideia é, eu tenho um valor futuro, eu tenho que trazer tudo a valor presente. Eu quero saber aqueles resultados do fluxo do ano 1, 2, 3 e N fluxos, quanto que ele vale hoje. E esse valor descontado, eu vou abater o valor do meu investimento inicial, então meu VPL é igual menos o investimento inicial, mais os fluxos de caixas a valores presentes, né? Então, aqui a gente tem essa fórmula, né, que vocês já devem ter, já estando com o espírito dela. Nós temos um valor futuro, né, que é o FV, que vai descontar pela taxa, sempre somando a taxa percentual mais 1 elevado ao prazo, né? Então, o valor presente do desempenho futuro é igual ao valor futuro dividido, né, pela taxa de juros elevado a N. A gente tem um exemplo aí de 120 mil, que é justamente o valor futuro, dividido por mais 16% ao ano, né? No primeiro ano, veja que o valor vai cair para 103.448, né? Então, a gente vai somar todos os fluxos futuros para ver se o projeto está sendo interessante. Então, a gente tem um exemplo no slide seguinte, né? Por favor. Vendo, né, se esse projeto, quanto que ele está hoje, né, quanto que sobra desse projeto, quanto ele tem de resultado abatendo o investimento. Então, tem um fluxo, ano 0, 130.600 de investimento, os resultados, ano 1, 2, 3, 72 mil até 113 mil. Vou descontar aqui, no caso, um exemplo com 15% de juros, né? Nós teremos os resultados para cada ano 72.900 cai para 63.472 e o ano 2, por causa dos juros, em 2 anos de juros. De 92 recua para 69.665 e lá no ano 3, 113 mil. Quanto que vale hoje? 74.421. A gente vai somar ano 1, 2, 3, tem a fórmula ali embaixo, né? Descontamos o valor do investimento, então nós teremos esse projeto, ele além de recuperar o capital, ele teve um ganho de 76.958. Importante que o VPL está positivo. Aí a gente continua, né, fazendo as demais análises para ver se esse valor positivo vai ser realmente interessante para o empresário, para o investidor. E aqui eu concluo a minha parte. Eu vou conseguir acompanhar vocês aí, tá bom, professora Tessa? Espero que eu tenha conseguido dar o recado aqui. Me perdoem alguma falha que eu tenha. Se tiver, professora Tessa, não, já pode para professor, faltou tal coisa, já complemente minha apresentação, porque a gente está ao vivo aqui, né? Não é simples, né? Quem sabe faz ao vivo, professor. Tá. Não, eu ia até eu te interrompi porque eu falei, uai, ele falou mais do que eu devia. Eu ia falar essa parte do VPL, que eu achei que você tinha reunião. Então eu falei, nossa, Não. tá atrasado. Mas tudo bem, nossa, foi ótima a explicação, só tenho que agradecer, foi muito bom. Adeus, aí. Felipe, você vai falar dessa parte agora? Ou eu falo do Do Sim, 3? você fala o 4 e o 5, Felipe? Não, o 3 e o 4. Isso, então, agora é com você. Pode passar então para a próxima passar. tela. Bom, agora a gente vai, depois, né, de observar sobre essas questões que o professor Flaviano trouxe, nós vamos falar um pouquinho sobre a análise de projetos mutuamente excludentes usando o VPL. Pode passar, professora. Esse assunto vocês viram na unidade 4, né, das páginas 4 a 9. E quando a gente olha para essa questão dos projetos mutuamente excludentes, é justamente eu pensar que agora nós estamos analisando alguns projetos, né? Então é mais de um projeto, e que eles são mutuamente excludentes quando apenas um, a gente vai analisar eles, só que apenas um deles vai ser aceito pela empresa, ou pode ser aceito pela empresa. Então, o nosso olhar não vai ser avaliar apenas um projeto e dentre aqueles resultados decidir se eu fico com aquele projeto ou não. Aqui a gente vai ter mais de um projeto e dentre eles vai selecionar um deles. E é por esse motivo que eles são mutualmente excludentes.
nesse caso, considerando porque eles podem trazer resultados bons, interessantes para a empresa. Mas um deles, ou o que melhor apresentar uma performance, né, mais contundente ou maior, é ele que a gente vai decidir por escolher. E nesse caso em específico, a empresa, ao fazer essa análise, né, ao olhar para esses dados, né, e para esses números que a gente já vai ver daqui a pouco, ela vai optar pelo que acrescenta mais valor, né? Então, ela olha para esses projetos após efetivar essas análises e ela vai escolher com o que mais acrescenta valor e o que melhor mostra performance para ela. Nesse caso, a gente vai utilizar o VPL, que é o valor presente líquido. Ele é um dos métodos mais importantes e mais utilizados para a gente fazer essa escolha, né, de um dos projetos analisados. Pode passar, professora. E aí a gente já vai ver um caso prático, vendo como que a gente faz esse cálculo e depois a gente vai chegar numa conclusão de qual deles a gente vai escolher. Então, vamos supor que uma empresa precisa avaliar duas propostas alternativas, mutuamente excludentes, para alavancar os seus resultados. A primeira proposta, nesse caso, a empresa ela vai fazer um investimento de 350 mil em propaganda e promoção. E ela espera, com isso, ganhar 110 mil ao ano nos próximos 5 anos. Então, a gente tem algumas informações. Os 350 mil, que é o investimento inicial. A gente tem os valores futuros, que é esperados para os 5 próximos anos, de 110 mil. E a gente observa que a segunda proposta, ela também é para propaganda e promoção. Só que o segundo projeto, a segunda proposta, ela já tem um valor total de investimento de 450 mil. Então, ela está gastando mais. E ela espera ganhar 150 mil ao ano nos próximos 5 anos. Então, a gente também aí já tem o valor de investimento inicial, 450 mil, e o valor futuro para os próximos 5 anos. Para a gente conseguir calcular, então, o VPL, o exercício fala ali embaixo, né, considerando os projetos, tem uma taxa mínima de atratividade, que é a TMA, de 12,75% ao ano. E aí ele pede para a gente avaliar essas propostas, né, e ver qual que é a mais adequada, considerando o método de VPL. Pode passar, professor. Aqui a gente já observa, então, os dados da proposta 1, aqui como ficaria, né, calculando dentro do Excel, e já já a gente vai ver como que calcula na HP. Observem que a primeira coluna que nós temos de ano, né, a gente inicia sempre no ano zero, que é quando acontece o investimento, né, o momento inicial desse investimento, e a gente vai passando para o ano 1, 2, 3, 4 e 5, conforme cada proposta, né, ou cada projeto. Nesse caso, nossos são 5 anos. A gente observa na segunda coluna que nós temos um investimento inicial no ano zero. Lembra da primeira proposta que os gastos para promoção e propaganda foi de 350 mil. Então a gente coloca esse valor negativo porque é um gasto que a empresa está tendo. E observem que nos próximos anos, referente ao valor futuro, a gente já insere para cada ano 110 mil que o projeto também espera. Na terceira coluna, a gente tem o fator de divisão, que aí, relembrando, o fator de divisão é 1 mais i elevado a n. E nesse caso, a gente precisa relembrar que o nosso i, a nossa taxa, né, é a TMA, que a gente viu lá no exercício, que é 12,75. Aqui a gente pode utilizar, né, como está ali em decimal 0,1275, que facilita o processo na hora de calcular. Então, o fator de divisão, a gente considera ali no ano zero
1, e nos próximos anos a gente vai fazendo, então, 1 mais a taxa, que é o 0,1275, elevado a 1. E a gente, nos próximos anos, só vai mudando o ano, né? O elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, e a gente obtém esses resultados, que a cada ano esse fator de divisão vai sofrendo alteração por conta do tempo. Depois que a gente já tem, então, um fator de divisão, a gente já consegue pensar no valor presente. É, observando que nós temos a informação do valor futuro, então ali no caso é 110 mil. Depois a gente vai dividir pelo fator de divisão, que é 1,1275 ali para o ano 1. Nós vamos fazendo esse cálculo de divisão, então, o VF dividido pelo FD, e vai obtendo esse resultado ano por ano. Então, a gente vai fazendo esse mesmo raciocínio. O valor futuro do ano 2 dividido pelo fator de divisão do ano 2. E a gente vai obtendo esses resultados aí ao longo do tempo. Até chegar ali, né, no ano 5, que o nosso valor presente é 60.368. Por fim, a gente precisa então identificar qual é esse saldo acumulado pelo valor presente. Lembra que nós iniciamos então tendo um gasto, né, o investimento inicial com menos 350 mil, que é o valor da primeira linha. Depois, na sequência, a gente então vai somando o valor que nós encontramos a valor presente. E para cada ano, considerando que então esse meu saldo acumulado ele vai diminuindo ao longo dos anos, até a gente chegar no quinto ano, em que nós temos um valor de 39.267,16 de VPL, certo? Então, observa, a gente vai fazendo essa sequência para cada ano, e lá no final, na hora que a gente observa esse saldo do VPL, a gente faz a sequência aqui diminuindo aquele valor presente encontrado até chegar no último ano para eu saber qual que é o nosso VPL. Então, para a proposta 1, o VPL é de 39.267,16. Agora a gente vai ver como que funciona na HP. Na HP, como até o professor Flaviano estava falando, às vezes quando você vai pegando prática, ele se torna um tanto até rápido, né? A gente não precisa no Excel, fazer tão separado esse processo. Então, a gente observa aqui, nós sempre começamos pelo valor de investimento inicial. Então, na calculadora, na HP, a gente vai iniciar ali colocando o nosso valor do investimento inicial, que é os 350 mil. Aí a gente aperta o CHS, porque é o investimento inicial, né? Ele vai deixar negativo. O G, e na sequência CF0, que é aquele ali que está em azulzinho, né? A gente vai apertar esse botão. Logo na sequência, a gente vai começar a colocar os valores do fluxo de caixa, né? O valor futuro que se espera. Então, a gente vai fazer isso 5 vezes, porque são 5 anos. Primeiro, eu coloco na calculadora 110 mil, depois aperto o G e o CFJ. O CFJ está ali, ó, no botão do PMT, né? Então a gente aperta esse botão que também vai funcionar o CFJ. E eu vou repetindo esse processo. 110 mil, G, CFJ. A gente tem que repetir isso 5 vezes, certo? E por fim não, né? Nós vamos agora informar na HP qual que é a nossa taxa, né? Que a gente viu lá no exercício que a TMA é de 12,75. Então, coloco na calculadora 12,75 e aperto a tecla I. Depois, por fim, agora sim, por fim, a gente aperta a tecla F, que é a laranjinha, né? A amarelinha, depende da calculadora, e aperta o botão aí, NPV. Ô, Tessa, às vezes eu fico esperando o seu mouse porque eu acho legal você mostrando, tá? Você acha que fica bom? Fica, porque aí
eles conseguem ir acompanhando, né? Ah, então eu Eu paro aqui de imagino. mostrar. Então tá bom, então tá bom. Então eu vou continuar. Fica legal. Então, gente, na hora que a gente então finaliza apertando o F e o NPV, a calculadora ela já vai fazer esse cálculo completo e já vai nos trazer esse resultado, que é os 30.267,16. 39.000, desculpa. Então, vocês observaram que na hora que a gente alimenta ela, em poucos passos, a gente já obtém esse resultado. Enquanto no Excel a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado vai ser a mesma. Quem tem prática, utilize esse método que é super bem-vindo, certo? Pode passar para o próximo. Agora a gente vai ver a proposta 2, que nesse caso nós vamos repetir totalmente o processo. Observamos ali que a gente coloca na primeira coluna do Excel os anos, né, iniciando no 0, depois até o 5. A gente faz o investimento inicial, que lembra, a proposta 2, que é também de propaganda e promoção, inicia com um gasto de 450 mil. A gente coloca esse valor negativo e depois o valor futuro nos próximos anos de 150 mil cada ano. Depois nós encontramos também o fator de divisão, que vocês vão perceber que é o mesmo. Por que que é o mesmo? Porque a TMA é a mesma, de 12,75. A gente, então, para achar o fator de divisão, faz 1 mais a taxa, que é o I, elevado ao N. E aí a gente vai mudando apenas o N, né? Até chegar no quinto ano e obtém esses fatores de divisão. Depois, a gente, para encontrar o valor presente, nós, relembrando, né? A gente divide o valor futuro, né? No caso do ano 1 é 150 mil, divide por 1,12, que é o fator de divisão do ano 1, e obtém 133.037, certo? Vamos repetir esse processo para os outros anos, para encontrar, então, o valor presente de todos os anos, certo? Por fim, na última coluna, a gente acha então o saldo acumulado pelo valor presente. Então, lembra, nós iniciamos o ano 0 com o valor negativo, porque foi um gasto de 450 mil, e aí a gente vai somando o valor presente dos próximos anos, e vai encontrando então o que sobra, né? O saldo, na verdade. Lá no final, a gente chega então no quinto ano, que o VPL, nesse caso da proposta 2, é 80.818,85, certo? Repetindo o processo na HP, é aquele mesmo raciocínio. A gente inclui lá primeiro na calculadora os 450 mil, CHS, CF0, que é o nosso valor de investimento inicial, e depois vai incluir 5 vezes o 150 mil, que é o valor futuro, GCFJ. Depois a gente inclui o valor da taxa, 12,71 e, por fim, a gente aperta o F e o NPV. E aí a gente vai obter o mesmo valor, que é o valor presente líquido de 80.818,85. Pode passar, Tess. Então, a gente conseguiu observar, né, que enquanto a primeira proposta, ela está lá na casa dos 36 mil, a segunda proposta é de 80 mil. Eu estou falando aqui os valores em termos cheios, né? Mas só para a gente ter a diferença de valor. Ambos projetos podem ser projetos bons para a empresa, mas nesse caso, como nós estamos falando de projetos mutuamente excludentes, a gente tem que optar por um. E qual que a gente vai optar? Considerando o VPL, o que tem melhor valor, né? E nesse caso, foi o da segunda proposta, que ele teve maior valor e, portanto, deve ser a nossa proposta escolhida, certo? Então, de forma bem resumida, vou ter mais de um projeto e, considerando que eles são mutuamente excludentes, né? A gente vai fazer, né, essa análise e ver qual que tem melhor performance ou tem o melhor valor. E aí a gente vai fazer a escolha desse que tem um melhor valor, certo?
Pode passar, Tessia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, no quarto assunto, sobre a análise de cenários, só que pelo ponto de equilíbrio. Então, a gente vai olhar um pouquinho, vai relembrar sobre o ponto de equilíbrio que vocês também já viram nessas unidades, para ver como que isso se aplica. Então, a primeira ideia é que quando a gente fala de ponto de equilíbrio, é eu pensar que é quando o momento, né, a situação em que o projeto ele paga suas contas. Então, a gente percebe que é como se a gente pensasse que a empresa está no 0 a 0. Ela desenvolveu o projeto, mas não sobrou nada, né? Ela não obteve nenhum lucro. Ela está tudo quitado. Então, esse é o ponto de equilíbrio da empresa. E quando a gente fala desse ponto de equilíbrio, a gente busca, né, um volume mínimo de vendas, uma quantidade mínima de vendas, que é suficiente para cobrir todos os custos de despesa, sem eu ter nenhum lucro e sem também ter nenhum prejuízo. Então, como eu falei para vocês, é como se a gente ficasse no 0 a 0. É, Nesse caso, as receitas totais, tudo que a gente conseguiu vender daqueles produtos ou daquelas quantidades, eles vão ser iguais aos custos e às despesas totais. Então, o lucro ele vai ser zero. O ponto de equilíbrio, então, portanto, né, é a relação entre receitas, custos e despesas. É, Quando a variação, né, dessas variáveis na forma, então a gente vai ver que quando a receita muda, quando os custos e as despesas mudam, isso também vai alterar o ponto de equilíbrio, né? A gente vai observar muito daqui a pouco no gráfico e ver que isso tem essa possibilidade de mudança, não é algo que sempre vai ser fixo, mas tudo depende dessas quantidades que a gente vai propor aqui para esse projeto ou para uma empresa, né, um estudo que está sendo feito, e nesse caso é um cenário. Então, por exemplo, se eu tiver maiores custos e despesas fixos, eu vou ter que ter uma maior quantidade a ser vendida para chegar num ponto de equilíbrio. Então, é eu pensar nesse raciocínio que quanto mais eu escalar, maior vai ser o meu ponto de equilíbrio. Pode passar, Tess. Aqui, por exemplo, a gente vai ver qual é a fórmula, né, que a gente utiliza para encontrar o ponto de equilíbrio. E nesse caso, lembra, ponto de equilíbrio é buscar qual é a quantidade necessária que eu preciso vender. A gente observa aqui que essa fórmula, a gente tem os custos e despesas fixos dividido pelo preço de venda unitário menos os custos de despesas variáveis unitários. Pode apertar um para frente, Tessa? Então, a gente precisa lembrar que, inclusive, isso está lá na unidade, né, nos textos de vocês, que quando a gente fala de preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis unitários, é o que a gente encontra a margem de contribuição. Pode passar, Tess. Então, eu estou deixando isso claro porque em alguns momentos a gente pode ver, então, o ponto de equilíbrio como custos e despesas fixos dividido pela margem de contribuição. Mas nós precisamos sempre de relembrar que a margem de contribuição é o preço de venda, né? Preço de venda unitário, menos os custos de despesas variáveis unitários, certo? Nada mais é do que, nesse caso, é o que sobra, né, da venda e que vai cobrir os meus custos fixos. Quanto maior os custos e despesas, nesse caso a gente vai considerar tanto os fixos quanto os variáveis, maior vai ser o meu ponto de equilíbrio. Pode passar, Tess. Nesse exemplo específico, a gente vai observar uma empresa, né, que ela atinge o seu ponto de equilíbrio contábil vendendo 400 unidades. Então, percebam que quando a gente vai fazer essa conta e vê que ela está vendendo essas 400 unidades, isso gera alguns custos e despesas
para ela conseguir fazer essa venda. E nesse caso, ela já calculou e viu que o ponto de equilíbrio dela hoje é de 400 unidades. E a gente observa isso nessa demonstração do lucro aqui na tabelinha. Então, observa ali que a gente tem 400 unidades e que ela vende a R$ 60 cada unidade. Isso obtém um valor total ali de R$ 24.000. Só que, como eu acabei de falar, para ela conseguir vender, ela vai ter o custo unitário, né? O custo variável. O custo variável, nesse caso, que ela já sabe esse valor, é de R$ 8. Então, quando a gente faz 8 vezes as 400 unidades, a gente chega no valor de 3.200, que são esses custos variáveis. Depois, ela também já sabe o valor das despesas variáveis, que é R$ 2 por unidade. Então, 2 vezes as 400 unidades, a gente tem ali um valor de R$ 800. Então, aqui a gente encontrou o custo e a despesa variável. Então, 3.200 com mais 800, a gente já observa que eu tenho 4.000 de custos e despesas variáveis. Então, quando eu faço os 24.000 menos os 3.200 menos os 800, a gente chega num lucro marginal de 20.000, certo? Mas nós não podemos esquecer que a gente ainda tem os custos fixos, né? Que a empresa, para se manter, para manter a operação dela, ela tem esses custos fixos, que nesse caso é de 20.000. Então, se a gente teve um lucro marginal de 20 positivo e tira os 20 de custo fixo, o meu lucro operacional é zero. E é justamente isso. Olhar para o nosso ponto de equilíbrio, que é o momento em que a empresa ela não tem lucro, mas também ela não tem prejuízo. Ela conseguiu arcar com todos os seus custos fixos, os custos variáveis e as despesas variáveis, certo? A partir daí, quando a empresa vende 401 unidade, a gente já espera que ela vai ter lucro, né? Então, eu subir todas as unidades, tudo que eu tiver acima de 400, a empresa já vai começar a observar um lucro, né? Só que nesse caso, a empresa ela deseja avaliar o impacto de aumentar simultaneamente, no próximo período, as despesas e os custos fixos para 24.000 e o preço de venda unitário para R$ 62,50, certo? E aí a gente vai ter que fazer esse cálculo, observar como que vai ficar essa mudança para achar um novo ponto de equilíbrio dessa empresa. Pode passar, Tess. Então, ó, relembrando aqui, né, o nosso ponto de equilíbrio, a nossa fórmula, vai ser os custos e as despesas fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Então, ó, os custos de despesas fixos, o exercício já passou para a gente, que foi definido no valor de 24.000. E a margem unitária, então, é o meu preço de venda unitário, que é o R$ 62,50, menos os custos e despesas variáveis, que a gente viu também no outro exercício. Lembra que era R$ 8 de custo e 2 de despesa, então que dá R$ 10. Então, nós fazemos 62,50 menos 10 chega em 52,50 por unidade, certo? Aí, aqui, a gente já vai observar que, então, o meu ponto de equilíbrio, sabendo que os meus custos de despesas fixos é de 24.000 e a gente divide pela margem de contribuição, que é 52,50, a gente obtém, então, que meu ponto de equilíbrio é de 457,14 unidades. Nós observamos que antes o ponto de equilíbrio da empresa era de 400 e agora o ponto de equilíbrio é de 457,14. Pode passar para o próximo que a gente vai observar. Passa para o próximo, Tess. Aqui. Depois eu volto para fazer uma conclusão, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, nesse gráfico aqui, a gente tem essa linha mais laranja, que são as nossas receitas. Então, eu estou observando ali, a gente observa, conforme o aumento da quantidade de venda, a minha receita aumenta, né? E, em contrapartida, a gente observa também que esse meu valor
dos meus custos de despesas totais, aí eu estou pensando tanto nos variáveis quanto nos fixos. A gente observa que esse valor ele também vai aumentando conforme eu vendo mais. Naquele momento em que eu tenho o encontro das duas linhas, que aí eu coloquei ali a bolinha vermelha, é o ponto de equilíbrio, que é onde a gente chega nos 457,14. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se a empresa vender em determinado mês, em determinado período, menos do que 457 unidades, ela vai ter um prejuízo, né? Agora, até a professora Tessa está mostrando ali, né, o caminho que ela está percorrendo. Tudo que ficar para baixo, a gente observa que aquilo ali é prejuízo. Agora, se ela vender acima de 457 unidades, ela já obtém lucro. E é isso que a gente observa que o ponto de equilíbrio nos mostra, que eu preciso vender uma certa quantidade para manter o meu equilíbrio. Depois disso, eu consigo obter, então, lucro, certo? Pode voltar um slide, professora. Então, só para a gente observar, né, o que nós acabamos de calcular, nesse caso, as nossas despesas e os custos fixos aumentaram a quantidade para gerar um novo ponto de equilíbrio, né? Justamente porque se os meus custos fixos aumentam, a minha quantidade que eu preciso vender, ela também aumenta, e isso vai gerar um ponto de equilíbrio também maior. Nesse caso, o nosso ponto de equilíbrio aumentou 14,29%. Então, eu sempre vou pensar, qual é o meu ponto de equilíbrio agora? 457,14. E eu divido pelo meu ponto de equilíbrio anterior, que era de 400, menos 1. Quando a gente faz essa conta na calculadora, a gente obtém, então, 14,29% de aumento, certo? Então, a empresa, ela pode, nesse caso, ela vai fazer esse aumento dos custos e despesas fixos? Sim, mas aí ela já tem que ter, observando dentro desse cenário, que a quantidade dela, do ponto de equilíbrio dela mudou, certo? A gente acabou de falar, né, que esse aumento de quantidade do ponto de equilíbrio, ele ocorreu porque o aumento de preço de venda não consegue gerar receita para suprir o aumento de despesas e custo fixos. Então, a gente aumenta também o ponto de equilíbrio. E a margem de contribuição, ela vai alterar quando houver alteração do preço de venda ou nos custos de despesas variáveis. E nesse caso, como a gente observou que antes era R$ 60 menos 10, porque o preço de venda dela era R$ 60, e isso a gente tinha então uma margem de contribuição de 50. Só que quando ela mudou o preço de venda para R$ 62,50, a gente faz então 62,50 menos 10, quer dizer então que a margem de contribuição unitária dela é de 52,50. Perceba que esse valor teve o aumento? Teve o aumento justamente por conta do aumento do preço de venda, certo? É, E aí, para finalizar, o lucro, nesse caso, sempre será zero, já que o ponto de equilíbrio contábil gera o lucro contábil zero. A gente observou, né, que ao vender aquela quantidade determinada e também tendo os valores de custos e despesas variáveis, naquela quantidade, o lucro sempre será zero, certo? Essa eu acho que da minha parte acabou, né? Se não me engano, os slides vai até aí. Acabou. Ah, então tá certo. Obrigada, Felipe, foi ótimo. Eu agradeço. E aí eu vou finalizar, né, gente? Até que enfim eu vou falar alguma coisinha aqui, né? Então a gente vai finalizar agora, né, que é o nosso quinto assunto, que é sobre o retorno mínimo esperado com os tipos de investimentos. Na verdade, esse tipo de cálculo a gente faz considerando duas situações, tá? A primeira situação é quando a empresa
ela precisa fazer um tipo de investimento e ela precisa se utilizar de duas fontes de recursos, ou seja, recursos que ela já tem, que a gente chama de recursos próprios, e recursos que ela não tem, que a gente chama de recursos de terceiros, que são recursos que ela obtém no mercado, tá? Então, por exemplo, um financiamento, um empréstimo. Então, o cálculo do custo médio ponderado de capital nos dá a possibilidade da gente verificar qual seria a taxa mínima de atratividade que esse investimento que vai ser feito vai ser considerado para análise de decisão, tá? E a outra situação que eu também posso usar o custo médio ponderado de capital é quando a empresa vai lá e faz investimentos, em uma carteira. O que é uma carteira? Vários tipos de investimentos no mercado, e aí a gente avalia o retorno esperado de cada porcentagem que ela fez do investimento dela total em cada parte dessa carteira. Então, por exemplo, eu vou colocar 100 mil numa carteira de investimento, só que eu vou investir num título A, 20 mil, no título B, 30 mil e no título C, 50 mil. Então, ou seja, somando os 3 títulos, eu vou investir o meu total de 100 mil. Então, eu tenho uma porcentagem de cada um deles, né, que eu vou investir. Então, por exemplo, no título 1, eu vou investir 20% do meu valor total, no título 2, 30%, e no título 3, 50% do valor que eu tenho total. Então, diante disso, eu vou ter os retornos que a gente espera em cada um desses tipos de investimento que a gente está fazendo. E aí, fazendo a somatória dessa proporção, eu consigo achar uma taxa de retorno, né, que eu vou ter diante desses 3 tipos de investimento que vão ser feitos, que vai ser calculado pelo custo médio ponderado de capital, tá? Então, aqui nessa parte de análise de investimentos, a gente usa o custo médio ponderado de capital para ser como uma taxa de referência, né, como se fosse uma taxa mínima, né, para a gente tomar alguns tipos de decisões, ok? Então, eu vou explicar aqui o que eu acabei falando um pouquinho do que já está aqui, né? Então, a gente vai usar quando a gente tem várias fontes de financiamento para os diversos investimentos a serem feitos, né? Quando há várias fontes de financiamento para um determinado investimento ou uma carteira variada de investimento, é preciso verificar a taxa mínima de atratividade que faz com que o projeto ou a carteira de investimento seja viável. E para a gente fazer essa taxa mínima, a gente usa do custo médio de ponderado de capital para achar essa taxa mínima de atratividade. Então, o custo médio ponderado de capital, o que ele vai significar? Ele vai significar a ponderação de cada um dos custos de capital a serem utilizados para o projeto, ou no caso da carteira de investimento, o retorno médio esperado dessa carteira de investimento. Então, os custos de capital são decorrentes do financiamento com terceiros, como eu acabei de explicar para vocês, que são as dívidas que a empresa pode vir a fazer no mercado financeiro, ou, né, o capital próprio, que são os recursos dos investidores da empresa. Então, os retornos esperados da carteira são as expectativas de rendimento dado o cenário a qual a carteira está inserida. Então, como eu disse a vocês, a gente vai ter 2 situações, né? Aqui, quando a empresa opta por fazer um investimento com fontes de recursos diferentes, ou quando a empresa opta por investir em vários tipos de investimentos, e aí, em todas essas 2 decisões que a empresa pode vir a ter, a gente vai usar o custo médio ponderado de capital como a referência para que a gente possa tomar a decisão. Para ilustrar, eu trouxe um exemplo, que vai ser o exemplo usado para que uma empresa, ela quer fazer um investimento, ela não tem todos os recursos próprios necessários para fazer esse investimento, e por isso ela vai usar de 2 fontes de financiamento, própria e de terceiros, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como a gente usa o cálculo do custo médio ponderado de capital para que a gente possa tomar decisões a respeito desse tipo de situação, ok? Que é a nossa primeira ocasião, né, que eu dei para vocês de exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha um microempreendedor e que ele possui um restaurante e ele deseja implementar um novo software de controle das vendas. E aí ele tem
né, para fazer e implementar esse projeto, ele vai ter 30% com recursos do BNDES, ou seja, com recursos de terceiros, 30% do valor que ele vai precisar investir vai ser com recursos advindos do BNDES. Então, ou seja, com recursos de terceiros a uma taxa estabelecida pelo BNDES. 15% com empréstimos bancários, então 15% do valor que ele precisa investir para fazer, né, a implementação desse novo software vai ser com empréstimo bancário, ou seja, com empréstimos de terceiros. Então, nós usamos para a fonte de financiamento de terceiros 2 tipos de capital de terceiros, né? O capital advindo do BNDES e o capital advindo de empréstimos de bancos, tá? E o restante, que corresponde aos 55% restantes, vão ser com recursos da empresa, com recursos dos investidores. E aí, né, para isso a gente tem que saber qual é o custo que cada uma dessas fontes de financiamento vai cobrar da empresa para poder avaliar se compensa para a empresa ou não ter a viabilidade desse investimento. Então, no caso do BNDES, vai ser cobrado da empresa 4,5% ao ano diante desses recursos que foram, né, necessários para chegar ao BNDES. Os empréstimos bancários terão um custo de 18% ao ano. E o custo, né, dos recursos próprios da empresa, ou seja, a taxa requerida pelos investidores da empresa é de 12,5% ao ano. Então, diante disso, eu vou usar o custo médio ponderado de capital para eu saber o retorno mínimo que a implantação do novo sistema deverá ter para que possa atender a nova realidade da empresa, tá? Então, ou seja, prestem atenção, a gente está considerando a taxa que o investidor quer, que é 12,5%, mas também estamos considerando as taxas requeridas pelas outras fontes de financiamento e vamos fazer a ponderação para saber o mínimo que esse projeto precisa ser viabilizado para trazer à empresa o retorno que ela deseja, remunerando o investidor da forma que ele queira e remunerando, logicamente, os capitais de terceiros, pagando esses capitais de terceiros com esse investimento, tá? Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o CMPC, o custo médio ponderado de capital. E o que a gente precisa ter para calcular? A gente vai somar todas as fontes de financiamento desse projeto. Só que para a gente fazer a somatória, nós temos que usar as proporções que a gente vai usar de cada fonte. Então, ou seja, nós vamos usar 30% de recursos do BNDES, mas ao custo de quanto? De 4,5%. Então, nós vamos pegar a porcentagem de participação do BNDES e o custo que vai ter para a gente fazer, né, o financiamento com o BNDES. Depois, a gente vai pegar a proporção do valor de empréstimos que a gente vai precisar de empréstimos bancários e o custo que vai ser cobrado do empréstimo bancário, que é 18%. Então, a gente multiplica 15 por 18. E a mesma coisa a gente faz com os recursos próprios, que é 55% do total, e o custo vai ser 12,5%. Então, percebam que a gente fez a ponderação separada, né? Cada parêntese está fazendo a ponderação de cada fonte de financiamento, de acordo com a proporção que a gente vai usar de cada um e diante do custo de cada um. Então, do BNDES vai ser 30% vezes os 4,5%, que vai me gerar 1,35%. Os 15% de empréstimo ao custo de 18% vai me gerar 2,7%. E 55% a 12,5% vai me gerar 6,875%. Então, somando, né, os retornos ponderados de cada fonte de financiamento que a gente usou, a gente vai ter 10,925. O que significa isso? Significa que a taxa mínima de atratividade que deve ser considerada para que a gente possa fazer e ter viabilidade desse investimento
é justamente 11%, né? Por volta de 11%, 10,9%. Então, ou seja, esse é o retorno mínimo que o projeto precisa trazer para a empresa. Então, ou seja, se a empresa investir 100 mil nesse projeto, só para vocês entenderem, ele tem que retornar 110.925, né, reais de retorno para a empresa, ou seja, mais 10% além, para que ele possa remunerar o investidor e possa pagar os juros do empréstimo feito com o banco e do financiamento feito com o BNDES, ok? É isso. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui a gente finaliza a nossa apresentação de slides, mas estamos à vontade aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. E antes de finalizar, eu queria agradecer também a professora Maria Luísa, que está aqui com a gente, né, professora, acompanhando aí a aula, que eu não tinha visto que era você que estava aqui, peço desculpas. E como os professores estavam explicando, eu falei, no final eu vou agradecer a participação, tá? Que, né, participou. Caso você queira complementar alguma coisa, sinta-se à vontade, assim como o professor Flaviano e assim como o professor Felipe também. Como a gente até falou outra vez, né? Eu acho que é muito produtivo essas aulas, né? A gente consegue passar um conteúdo ali como se estivesse com um aluno e eles têm essa vivência com a gente, né? Que às vezes parece um pouco longe, mas a gente fica um pouquinho mais perto aqui. Mas é muito bom. As palavras aí do Felipe é gostoso, é importante. A educação à distância, ela sempre vai exigir da gente inovar a cada momento a forma de comunicação, né? Então, essas lives, elas são importantes, né? Para que o aluno se sinta mais próximo também. Nós, que a gente está ali, né, no back-office, né, fazendo ali a mediação, mas é importante ter alguma forma de uma interação, né? Então, eu gosto bastante e a gente tem que aproveitar mais, né, bolar, e eu tenho certeza que o Centro Paula Souza, a FATEC, a gente vai estar aprimorando sempre a nossa EAD. E é um prazer estar com você, professora Tessa, uma Prazer é grande, todo meu né, de estar com você. orientadora de disciplina, professor Felipe, fantástico, muito didático, né? E a gente vai, né, o grupo dos professores que a gente trabalha é muito rico e a gente quer dar o máximo para os nossos alunos aí. Com certeza. Algum aluno quer perguntar alguma coisa? Alguma aluna? Hoje temos a presença maciça de alunas, não sei se vocês perceberam. Não fiquem tímidas, podem abrir o vídeo, falar um oi, Podem, né? A podem gente gosta, perguntar. né? Perguntar, falar um oi, né? A Stefânia deu um joinha aí pra gente. Gente, assim, a gente quer justamente acrescentar, a gente queria depois um feedback de vocês, se ficou claras as explicações, tá? Se foi de grande valia aí para ajudá-los para a prova, foi essa a nossa intenção. Assim como a gente está falando, a gente gosta de estar junto. Eu sinto muito feliz, o professor Flaviano e o Felipe sempre estão comigo, sempre me ajudam. Eu fico muito grata, de verdade. E eu fico muito feliz que é uma equipe que eu posso contar, né? Sempre vocês estão aí dispostos e são super didáticos nas explicações, são super dispostos a estar aqui, e isso é muito bom, isso é muito válido. Eu acho que na educação à distância a gente precisa disso, né? Para a gente estar mais perto dos alunos, para eles verem a gente, né? E sentirem que a gente também existe, né? Não é só o computador lá que está lá. Eu acho que isso é o que é o mais legal de tudo. Só para finalizar, falar algumas coisinhas, a gente vai ter uma revisão de prova, né? Nesse semestre agora, a coordenação solicitou que a gente fizesse a correção das provas. Então, eu marquei com vocês a correção, se não me engano. Deixa eu olhar aqui que agora eu vou fazer cola, gente, que eu esqueci. Se eu não me engano, é dia 23, tá? Eu acho que eu coloquei, dia 23 de outubro. Acho que é isso, mas depois a gente confere lá no cronograma. E também o professor Ricardo
que é um dos nossos mediadores, ele sugeriu uma live sobre finanças pessoais. E aí a gente vai marcar e vai deixar lá para vocês o link no dia e na data que vai ficar legal para ele. Então, queria que vocês participassem, tá bom? Acho que é isso. Vocês querem Professora, falar alguma coisa? Pode falar, Rita. Pois não. eu quero agradecer, foi ótimo, é muito produtivo. E eu posso afirmar categoricamente, eu tenho muita dificuldade com números. E se não fossem as lives, essas aulas, né, síncronas, eu não estaria no quinto semestre sem nenhum DP, como eu estou agora. Então, eu agradeço muito. Isso ajuda Que muito. gracinha, Rita. Fiquei feliz, até arrepiei aqui. Que bom. Parabéns. Que Com coisa, certeza ajuda. parabéns. Chegar no quinto semestre e não ter nenhuma DP e ainda, né, sentindo que tem dificuldade, então é que é porque você merece, você realmente é esforçada, com certeza. Obrigada. Que bom, fico feliz. A gente faz de coração mesmo, viu? Aqui eu falo por nós três que a gente gosta de fazer, né? Então a gente faz de coração, Não, se viu? deixar, fica falando aqui, viu? Ixi, a gente vai ficar a tarde inteira, né? Eu não fui ver, gente, estou estourando tempo aqui. Isso mesmo. Obrigada, Rita. Querem falar mais alguma coisa? Não, Alguém? tranquilo. Os Não? alunos. Então, Obrigado, Rita. então vamos finalizar, né? Tudo bem. Obrigada mais uma vez e a gente se encontra aí no próximo correção, né, da prova Uhum. e nas próximas lives, se Deus quiser. Abraço a Maravilha. todos, gente. Boa prova para vocês. Lembrando que pode usar a calculadora, tá? Ou a financeira. Se for financeira, no caso de análise de investimento, melhor, tá? Mas qualquer tipo de calculadora que não seja do celular, tá, gente? Isso não pode. Infelizmente, a gente não deixa, tá? E estamos aí à disposição no AVA, caso vocês queiram alguma coisa ou tenham alguma dúvida, estou à disposição. Vou colocar o link depois da gravação e também os slides, tá bom? Tchau, tchau, gente. Abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau, obrigada.